Neste momento, prestigiaremos a palestra da Tenente Coronel PM Valéria, Tenente Coronel PM Fleck. Tenente Coronel PM Valéria Silva Ramos é graduada em Direito, pós-graduada em Segurança Pública, pós em Metodologia do Ensino e Docência, CSP pela Academia de Polícia Militar Costa Verde, e atuou no 7º Comando Regional, Batalhão de Polícia Militar de Tangará da Serra, CESP, 10º Batalhão, Academia de Polícia Militar Costa Verde, Corregedoria e atualmente atua no gabinete do Comandante-Geral Adjunto. Tenente Coronel PM Valéria Fleck possui os seguintes cursos: curso de capacitação em Força Tática, curso de especialização em controle de distúrbios civis, curso de multiplicador de procedimento operacional padrão, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, curso básico de operações de inteligência de segurança pública, especialização em segurança pública e curso de processo legislativo e redação legislativa pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Convidamos as palestrantes a darem início à palestra com o tema Previdência Social para a Policial. O que mudou? Bom, inicialmente, bom dia a todas e todos. Quero agradecer aqui a presença da Coronel Camila, né, e dar os parabéns pela excelente palestra. Foi excelente, muito boa, Coronel. Então, no ano passado, né, em 2019, nós tivemos a instituição do Sistema de Proteção Social, né, através da Lei 13.954. Essa legislação, ela é uma lei federal e ela acabou instituindo uma regra para inativação e também de pensões dos militares estaduais, que até então, antes dessa nova, na verdade, foi instituída essa atração dessa competência para legislar através da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a emenda que tratou do regime previdenciário, da mudança, né, do regime previdenciário como forma geral. E nessa estrutura de legislação, a União atraiu para si a competência para legislar sobre inatividade e pensão dos militares estaduais. E nesse intervalo, a gente teve uma proposta, né, de legislação federal, que, na verdade, mudava todas as estruturas das legislações das Forças Armadas e acabou que, como a União atraiu para si a competência para legislar sobre a matéria, foi criado dentro dessa legislação, e aí era um projeto de lei 1645, os artigos que iriam tratar sobre essas regras de inativação e também de pensão. Não só isso, mas outros artigos que, né, competeriam a outra matéria, mas acabaram de ser inseridos ali, como de militares temporários, entre outros, né? Nesse intervalo, nós temos os estados, né, que tinham regras diferenciadas. Tinha estado que, a grande maioria dos estados, as regras para a inativação da mulher e do homem eram iguais, né, eram 30 anos. Outros estados também não tinham, por exemplo, a regra para o proporcional, somente a inatividade integral. E a ideia, então, inicial era para que se estabelecesse ali uma regra uniforme, né, para todos os estados que tivesse uma mesma regra. E aí, nesse contexto, acabou-se que aqui e mais 7 estados, nós tínhamos uma regra diferenciada, até informado pelo princípio da equidade, né, que a mulher ela iria para a inatividade com 25 anos e o homem 30 anos. E a ideia inicial era para se estabelecer ali a base 35 anos para aquelas e os policiais militares que ingressassem, todos iriam para a inatividade de 35 anos, e aqueles que estariam na regra de transição iriam ali ter um pedágio, mas que esse pedágio iria ser em cima do tempo que restasse para 30 anos. Né? E foi aí que a gente teve um choque, porque não se estava considerando, na regra de transição, o direito diferenciado da mulher desses, se não me engano, 8 estados. Né? E foi aí que nós tivemos brilhantes oficiais aqui, Coronel Vânia, Coronel Mirella, Coronel Leonel e outras oficiais,
que se uniram aqui e falaram, não, a gente não pode deixar dessa forma, nós temos que levar essa realidade nossa para o legislador federal, porque às vezes ele não conhece a nossa realidade, está ali legislando e, de repente, ele acha que está fazendo um bem, mas, na verdade, está acabando prejudicando essas mulheres. E aí que elas conheceram a Coronel Camila, né? E foi feito uma união, nós tivemos uma grande união das mulheres aqui do Estado, seja financeiro, seja a disposição física de ir para Brasília, seja na parte técnica da elaboração de textos e cálculos, e foi feita uma união muito bacana, né? E aí foi construído, né, Coronel Vânia, lá na hora da elaboração da norma, nos bastidores ali, a Coronel trabalhou lá em cima e a gente teve, hoje, a redação que nós temos na Lei 3954, que mudou o Decreto 667, e essa, como a Coronel Camila disse, não ficou perfeito, redondo, mas imagina se não tivesse sido, se a gente não tivesse unido naquele momento, hoje nós estaríamos indo para a inatividade com um pedágio em cima do tempo que resta para 30 anos. Quer dizer, nós temos ali basicamente 3 regras, né, dentro dessa legislação, que é para aqueles que ingressam, para aqueles que têm o direito adquirido e para aqueles que estão nessa fase de transição, que somos nós, porque nós não tivemos nenhum ingresso posterior à lei. Então, imagina, dentro da lógica da regra de transição, você tem um aumento real de tempo de serviço, que iria aumentar 5 anos para a gente. E o legislador federal, ele iria votar aquela lei sem saber que ele estaria prejudicando. Quer dizer, você tem uma norma e você iria violar o princípio e o valor daquela norma. Naquele dispositivo que era para transição, você estaria embutindo ali um tempo real por trás. Então, o que se discutiu foi, nós temos ali, por equidade, temos direito a essa diferenciação, e, claro, se uma legislação ela estabelece regras de transição, é porque ela está sendo informada pelo princípio da segurança jurídica, porque, apesar de você não ter direito adquirido, você tem uma expectativa de direito, mas ainda a sua expectativa de direito não pode violar essa segurança jurídica, porque você entra com uma ideia e, de repente, isso muda. O Estado não pode fazer isso, e por isso que se tem, pelo princípio de segurança jurídica, nós temos a regra de transição para todas as legislações que mudam essa regra. Sobretudo de previdência ou inativação. Então, esse dispositivo iria estar violando seriamente a nossa segurança jurídica e também todo o valor daquela normativa. E mais, o legislador ele não sabia que ele estava fazendo isso. Se não fosse essas mulheres falar, olha, você está prejudicando. E nós tivemos essa redação, então, que considerou esses nossos 25 anos, e claro, ele estabeleceu lá os 17%, e mais o pedágio de tempo de serviço de natureza militar, que a gente chamava de efetivo serviço, que é o que nos trouxe ali certas perdas de direitos, digamos assim, porque o que se estava discutindo muito em Brasília era essa proteção de serviço militar. Nós tínhamos lá, todos os estados estavam dentro daquela legislação, nós tínhamos estados como o Espírito Santo, que era 35 anos, tanto para homem quanto para mulher, e aí, então, dentro todo esse contexto, a gente teve essa construção de normativa privilegiando ali e protegendo o serviço militar. Mas nós tivemos essa proteção, né, desse pedágio graças ao trabalho dessas policiais militares das senhoras. Certamente aqui nós temos policiais que foram para Brasília e que ajudaram financeiramente, ajudaram em cálculo, ajudaram em texto. As senhoras foram brilhantes nesse contexto. Agora eu vou passar para a Tenente Coronel Fleck, que ela vai... como nós temos instituído o sistema de proteção social, o decreto ele trouxe, né, a possibilidade de se estabelecer, de dar um tempo de 2 anos para a gente estar instituindo um sistema dentro da instituição, mas apenas isso foi facultativo, né, não foi obrigatório, não foi cogente, e aí somente 3 estados não prorrogaram, e Mato Grosso foi um deles. Então, a gente já teve uma norma, já de imediato, já se estabeleceu as novas regras, né? Então, a gente se viu ali quase que, né, com a água no pescoço. Então, nós temos hoje o MTPrev, que faz que hoje ainda está fazendo essa inativação, ainda está, porque nós não trouxemos o sistema, mas nós temos policiais militares dentro dessa autarquia, trabalhando com esses nossos processos, e a FLEC brilhantemente está fazendo esse trabalho lá dentro, e agora ela vai trazer para a gente, né, as normas técnicas, entre outras informações, e a minha proposta é, ao final da fala dela, a gente pegar um caso prático aqui, principalmente de uma policial que só tem tempo de natureza militar, e uma outra policial que tem tempo fora,
e aí a gente vai fazer os cálculos práticos aqui, ok? Tá bom aqui? Bom dia a todos, já foi apresentada aí. Obrigada pela presença de todos. Vejo que tem masculinos aqui também, né? Das DGPs, eu convidei. Obrigada pela presença, né? A minha abordagem vai ser uma abordagem assim mais técnica, principalmente para todos nós entendermos o que é sistema de proteção social, porque a gente acaba ouvindo frases, né, muito infelizes. Eu já ouvi até da minha família, né, falando que os militares foram beneficiados, né, na questão da reforma da Previdência. A gente já ouviu uma fala, né, de uma autoridade falando até que a gente era uma casta privilegiada em termos de previdência, e nós vamos entender o que é o sistema de proteção social e vamos desvendar aí essas falácias. Tá, gente, sistema de proteção social, ele não é algo novo, é algo que já existia. Começou-se a ter uma proteção social não só aos militares, desde o início aos trabalhadores, de uma forma geral, né, mas especialmente aos militares, desde a época lá das Santas Casas. Desculpa, isso aqui é o roteiro, né? Já no histórico. Desde a época das Santas Casas, depois, com a guarda pessoal, tinha o Montepio, né, da guarda pessoal Dom João VI, alguns decretos de 1823, na própria Constituição Federal de 1824, os militares, eles estavam alocados, tinha um capítulo especificamente falando sobre eles, não estava inserido dentro lá dos servidores públicos, né, da coroa, já estavam separados. Na Guerra do Paraguai, por que os brasileiros foram lutar na Guerra do Paraguai? Justamente por essa promessa de quê? De proteção social. O Estado prometeu, vão lutar. Se vocês morrerem, nós vamos pagar pensão para suas viúvas, nós vamos dar terras em colônias agrícolas, em colônias militares, então vai para a guerra. Então, sempre foi associada essa questão de uma melhor inativação, de um descanso digno ao militar, que tem por missão sempre a guerra, né? Então, sempre foi essa promessa do Estado, um descanso mais digno do que os demais, porque os demais têm um serviço público, né? E os militares têm a guerra como serviço público. O decreto de 1890, né? O próprio Marechal Deodoro estende o Montepio também aos militares do Exército, era só pela Marinha. E a nossa lei de pensão, essa lei nós usamos até hoje, viu? A 3.765, de 1980, lei de pensão dos militares. Nós utilizamos agora, a Polícia Militar, nós vamos ver. Nós utilizamos o artigo 7º. Não utilizamos mais o artigo 20 do nosso estatuto como rol de beneficiários. Utilizamos, se quiserem até, gente, anotar algumas coisinhas aí, quem é das DGPs, utilizamos o artigo 7º da 3.765/80, que é a Lei de Pensão dos Militares, como rol de beneficiários. O sistema brasileiro ele é contributivo, solidário, e a forma de pagamento é de repartição. Basicamente, o que significa isso? Basicamente, o que significa isso? Contributivo, ou seja, nós somos obrigados a se filiar a esse regime. Quando você ingressa lá, tanto no serviço público ou nas carreiras militares, você tem que pagar uma contribuição. Você é de filiação obrigatória. O Estado também paga a contribuição desse militar ou do servidor, e no regime geral também o empregador, e tem várias outras fontes, né? Cada um dentro do seu regime aí. 195 da Constituição Federal fala quais são as fontes arrecadadoras, e 40 e 41 também. Por isso que ele é contributivo, porque você tem que contribuir, várias pessoas contribuir. Mas ele, na forma de pagar, ele é de repartição. O que significa isso? Que ele não é capitalizado. O que é uma capitalização? É como seguro de banco. Você recebe o que você pagou. Aqui no Brasil, não, é de repartição. A gente contribui para uma massa, um bolo, e a gente paga os segurados que precisam. Pagam os inativos, a pensionista, paga o aposentado por invalidez. Por isso que é chamado de repartição. E solidário, porque nós temos que pagar, né? Os seguros de outros, não só o nosso, mas o de outros, e vários outros contribuem para esse caixa. Gente, o sistema de proteção não é novo. Desde a Constituição de 88, nós não fomos colocados dentro do artigo 40 e 41, junto com os servidores. Sempre fomos colocados separados, primeiramente como servidores militares dos estados, depois militares dos estados, né? E os militares das Forças Armadas sempre foram separados. E quando ele fala em questão de o sistema tem que ser
tem que ter equilíbrio atuarial, equilíbrio financeiro e cálculo atuarial, ele sempre se referiu ao regime próprio e ao regime geral. O que significa isso? Equilíbrio financeiro. Basicamente é o quê? Receita e despesa. As minhas despesas não podem ser maior que as receitas. Esse é o quê? Um equilíbrio financeiro, não pode haver déficit. Cálculo atuarial é o quê? A ciência de seguro. Eu faço uma projeção a médio e a longo prazo. Se vai me dar prejuízo essa previdência, esse seguro previdenciário aí. Então, esses dois princípios, eles não têm que ser levados em conta para quem? Para os militares. Por quê? Nós não somos mais do regime próprio de previdência militar, que é dos servidores públicos, e nem do regime geral. Essas palavras, para a gente, então, não existem. Não há o que se falar para os militares em equilíbrio financeiro e atuarial. Tanto é que a própria emenda constitucional 98, 20 de 98, colocada lá, ela não incluiu esse termo, esses dois princípios aos militares, incluiu só os dois regimes, próprio e o regime geral. Ou seja, é algo novo o sistema de proteção social? Não, não é algo novo. E por que nós temos que ser protegidos socialmente, né? Por que temos que ser? Vocês sabiam que, dos 36 direitos sociais e políticos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, os militares possuem apenas 6? Nós temos somente 6 desses direitos. Nós estamos sujeitos a uma legislação, não só o Código Penal, a legislação penal esparsa em si, mas também ao regime castrense. Somos sujeitos ao quê? Ao Código Penal Militar, aos regulamentos disciplinares. Nós, quando entramos na carreira militar, diferente do servidor público, que tem apenas a nomeação, nós fazemos o quê? Um juramento, né? Perante os símbolos nacionais, perante as autoridades, de cumprir a missão com risco da própria vida. Ah, mas esse juramento é feito só quando eu ingresso. Não. Esse juramento ele é renovado quando? Toda vez que o policial militar ou o bombeiro entra na viatura e vai atender uma ocorrência que ele não sabe que horas que ele vai voltar, não sabe de que forma que ele vai voltar e se ele vai voltar vivo. Então, esse juramento ele é renovado diariamente, né? Porque nós sabemos que nós vivemos, infelizmente, né, uma guerra civil aí, de modo geral, no nosso país. Gente, se vocês forem olhar lá no Estatuto, no artigo 12 do nosso Estatuto, está escrita a palavra devoção, devotada carreira. Devotada carreira. É muito mais que o quê? Dedicação. A devoção, ela está no nível o quê? Como diz a coronel, no nível espiritual, né? É algo superior a algo concreto, palpável, né? O dedicação exclusiva, eu dedico tempo, dedico meu esforço físico, meu esforço mental, estou presente. A devoção é além disso. Ela vai no campo que espiritual. É por isso que a gente vê, né? O militar ele é diferente do servidor público. Ele tem realmente uma devoção pela carreira. A gente vai principalmente nas tropas especializadas. Eles têm oração. Eles entram em forma e fazem aquela oração. Tem a questão da motivação da tropa. Nós temos as Charles Mikes, né? Tudo está associado aqui a essa devoção. Temos princípios, né, de hierarquia, disciplina, camaradagem, espírito de corpo, união. Então, é muito diferente. Nós temos a obrigação, enquanto todos os outros, a gente pode se defender a própria vida, né? Proteger a sua própria vida. Nós não, nós temos o dever de enfrentar com o risco da própria vida. Nós tivemos aí a questão da Covid, né? Ah, mas é epidemia. Nós não temos essa opção, né? Os policiais estavam na rua, os bombeiros também. Nós não temos essa opção de se esquivar e proteger as nossas próprias vidas frente a crises, calamidades. Os militares federais, a gente sabe que eles mudam bastante de domicílio, né? Talvez as polícias, né, nem tanto. Mas no nosso decreto de movimentação, um decreto inclusive bastante antigo, da década de 80, né? Lá é previsto até a transferência do militar a bem da disciplina. Se você for ver a legislação dos civis, dos servidores, não tem essa possibilidade. E nós, sim, nós podemos ser conveniência do serviço, a bem da disciplina. Ou seja, é sempre algo superior a nós que está em jogo, né? E não somente a gente. Nós temos uma idade máxima para entrar. Por que se justifica essa idade máxima?
Porque nossas missões, né, elas têm que respeitar características fisiológicas. Imagina aquela situação de Brumadinho, os bombeiros entraram de serviço, imagina aquela guarnição que entrou de serviço, não sabia que horas ia sair. Imagina um militar ali de 62 anos. Ele ia ajudar quem ali, né? Ou alguém ia ter que ajudar ele. O que ele ia fazer ali naquela situação? Então, por isso que nós temos idade. Não podemos ter idade mínima para se aposentar e nossa idade máxima para ingresso ela é sempre menor. O militar, ele não se aposenta. Nós vamos para o quê? Reserva, exceto os casos de reforma. O que é reserva? Eu posso, a qualquer momento, ser o quê? Convocado, como já tiveram situações de convocação. Então, isso justifica a integralidade e a paridade. O que é integralidade? É eu receber na inatividade o mesmo salário, o último salário que eu recebia na ativa. E paridade, eu estando na inatividade, toda vez que aumentar e corrigir o salário lá a remuneração dos ativos, corrige dos inativos. Por que se justifica isso? Porque se eu vou para a reserva e volto, vou trabalhar ao lado de quem está na ativa, faz sentido eu receber bem menos? Não. Se eu vou executar a mesma missão, eu tenho que receber igual. Este é o grande fundamento da integralidade e paridade, porque nós não nos aposentamos. Olha aí, nós não temos simetria nem com as Forças Armadas ainda, pelo menos aqui no nosso estado. Nós temos muitos direitos, mas ainda as Forças Armadas têm mais direitos que a gente. Vocês estão vendo ali? As Forças Armadas, 36 direitos, servidores civis aqui de Mato Grosso, 40, os agentes da segurança pública lá, civis, 40, os militares estaduais, apenas 20. Uma frase que foi muito usada lá na propositura da projeto de lei 1645, né? Foi muito falado lá pelos deputados que nós tínhamos o pior dos dois mundos, né? Que é a questão do ser policial e do ser militar. Gente, aí olhando aqui, né? Os militares estaduais, nós estamos assim, no pior dos três, em termos o quê? De direitos. Porque nós temos, assim, poucos direitos. E assim, as Forças Armadas a gente tem simetria com eles, tudo bem, mas temos um pouco menos. Só que as Forças Armadas, elas o quê? Vivem em paz. Quem vive em guerra hoje em dia? São as polícias militares, né? Então, nós não temos simetria com ninguém. Entender o porquê que temos que ter o sistema de proteção social? O que é, basicamente, o sistema de proteção social? É um pacto entre o Estado e a categoria militar. O Estado fala o seguinte: olha, militar, eu vou te dar como missão o inferno, tá? Seu trabalho vai ser a guerra, vai ser o inferno. Eu vou te tirar todos os direitos que os outros servidores têm. Não vou te pagar adicional noturno, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, um monte de direitos. Não vou te pagar isso, eu vou tirar todos esses direitos seus, mas eu prometo que eu vou dar um descanso digno para você e que você vai estar arriscando sua vida. Se você morrer, eu vou dar o seu salário para seus pensionistas, seus filhos e sua esposa ou seu marido, para a sua família. Eu continuo sustentando a sua família. Gente, essa sempre foi o fundamento do militarismo. O Estado sempre teve esse pacto com o militar, de dar o descanso merecido a ele. Então, se tem algo que tem que realmente fazer acontecer e valer a pena numa carreira militar, é o descanso. Por quê? Nós trabalhamos para ter um descanso digno, diferente das outras categorias que já têm esses direitos diluídos ao longo da carreira. Nós oferecemos os melhores anos da nossa vida, porque entramos muito jovens, oferecemos, com o sacrifício da própria vida, em troca dessa promessa, que o Estado vai nos dar um descanso digno depois de ter a guerra, né, e o inferno como missão. Tá, mas o que é sistema de proteção social em termos técnicos? Ele acrescentou lá, no Estatuto dos 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o conceito. Quando falar em remuneração, inatividade, saúde e assistência, tudo que envolve isso é sistema de proteção social. Nós já tínhamos isso? Sim. Onde que se trata desses assuntos? No Estatuto, né? No Estatuto nosso, na Lei Complementar 555, já tratamos de todos esses assuntos. Só que agora veio com nome. Deram nome, né? Sistema de Proteção Social, que existe desde a época aí do Brasil Colônia. E ele diz, deixa de forma clara, que quem paga esse sistema, quem
a remuneração dos militares ativos e inativos é o Tesouro Nacional. O que significa o Tesouro Nacional? Que ele não entra na questão de sistema contributivo, não tem que obedecer a questão de equilíbrio financeiro e cálculo atuarial. Quem vai pagar é direto do Tesouro. Ele é um sistema retributivo, por isso que o Estado retribui os anos de serviço do militar. Ele trabalha, inclusive por isso que o nosso serviço prestado ele é maior. A gente tem que trabalhar mais que os servidores. Nós não podemos averbar tanto. Por quê? Porque o nosso sistema é retributivo, é o Estado pagando os anos que trabalhamos. E ali ele fala, né? Ali, a lei federal ela foi feita primeiramente para os militares das Forças Armadas. E depois, né, com a questão da pressão lá e tal, dos acordos do pessoal da bancada da bala, né, incluir os militares estaduais nessa lei. Então, a lei tem um puxadinho. A partir do 24 para baixo, começa a falar dos militares dos estados. E ali ele fala do 24C, né, que a alíquota aplicada aos militares dos estados tem que ser igual à alíquota aplicada aos militares das Forças Armadas. A alíquota aplicada aos militares das Forças Armadas é 7,5% desde o dia 17 de dezembro, que vale para a gente. Ou seja, temos direito a receber essa diferença desde o dia 17 de dezembro, 7,5%. No mês de dezembro era 7,5%. Em 1º de janeiro começou 9,5% esse ano. Recebemos 9,5%, e janeiro vai ser 10,5%. Então, a gente tem direito a essa alíquota, né? A gente vai ver mais para frente que o Estado entrou aí com uma ACO, 3396, contestando de forma indireta a alíquota. Tá, e fala que os estados têm que cobrir isso, né? Ah, não tinha, arrecadou menos, não vou conseguir pagar. Ali está falando, o Estado paga. No nosso Estado, na verdade, a fonte 100, que é o tesouro aqui do Estado, já paga os servidores públicos e os militares. Então, não foi difícil fazer essa alocação de recursos lá na CEPLAG, porque já acontecia assim, com os militares e com os servidores públicos. Tá, agora vamos entrar na questão da lei em si. O que é o direito adquirido que o artigo 24F fala? Direito adquirido eu vou saber se em 31 de dezembro de 2019 eu tinha os requisitos. Para quê? Para ingresso na reserva remunerada integral ou para ingresso na reserva remunerada proporcional. Então, até essa data. E quais eram os requisitos? É o estatuto, gente, é o que tem no estatuto. Masculino, para integral, quanto tempo precisa? 20 anos, né, de efetivo serviço, que é serviço na instituição e das Forças Armadas. 20 mais 10. Se o masculino lá completou 20 mais 10 até 31 de dezembro de 2019, ele tem o quê? Direito adquirido. Ele não vai pagar o quê? Pedágio. Feminino, a mesma coisa. Se ela completou 15 mais 10. 15 anos de efetivo serviço, mais 10, se ela estiver fora, 10 de serviço averbado, totalizando 25, ela também tem direito à reserva integral, até 31 de dezembro de 2019. Mas e a proporcional? É direito adquirido para proporcional? Também. Se o feminino tem até 31 de dezembro de 2019, ela tem 15 anos de polícia, mais 5 anos fora, ela tem direito adquirido à reserva proporcional. O masculino, se ele tem até 31 de dezembro de 2019, 20 anos dentro da polícia e 5 anos fora, totalizando 25, ele também tem direito adquirido à reserva proporcional. Ah, mas e aí? Como que vai fazer esse cálculo? Gente, ó, o que está sendo feito agora atualmente lá no MTPrev? Que, assim, a gente não tem poder decisório lá, porque tem as pessoas lá que estão à frente. Eles têm um entendimento assim. Vamos supor, masculino tem o direito aí a proporcional até 31 de dezembro de 2019. Só que ele ainda está trabalhando aqui. Ele está trabalhando até hoje. Aí ele vai hoje, lá no MTPrev, chega lá e fala, olha, eu quero ir para a reserva proporcional.
O que o MTPrev está fazendo? Eles estão entendendo o seguinte, como em 31 de dezembro mudou, virou a chavinha, né? Eles falam o seguinte, tá, beleza, você tem duas opções de proporcional no cálculo. Você vai proporcional em relação aos 30 anos, ao que era antes, você tinha que trabalhar 30 anos, você vai proporcional em relação a 30 anos e conta o tempo e para a contagem do tempo até 31 de dezembro de 2019. Ou, se você quer contar esse tempo que você trabalhou até hoje, foram o quê? 11 meses, você vai proporcional em relação a 35 anos. Não compensa, né, gente? Por favor, o primeiro cálculo compensa. Então, vocês entenderam que a pessoa que está trabalhando depois do 31 de dezembro de 2019, se já tem o direito adquirido antes, pelo MTPrev, né? Está o quê? Trabalhando, esse tempo não está sendo contado para os efeitos de proporção. Porque como que é feito esse cálculo de proporção? Vamos pegar aqui do feminino, que é mais fácil. Você pega seu salário lá, 100% do seu salário. A cada ano que você trabalha, o feminino tem que trabalhar tinha, né, que trabalhar 25 anos. Então, a cada ano que o feminino trabalhava, ela fazia composição salarial de quantos por cento? 4%, né? Por quê? Se você pegar 100% e dividir por 25 anos, dá o quê? Dá 4. Então, o feminino entrou na polícia, trabalhava 1 ano, tem 4%. Trabalhou mais 2 anos, 8%, 12%, e assim sucessivamente. Se ela trabalhou 20 anos, quantos por cento ela tem direito do salário dela? Quantos por cento? 80, não é? É 20 vezes 4, não é? Cada ano trabalhado, ela tinha direito a 4% do salário dela. Do feminino é mais fácil. Do masculino, antes, era 3,33%, né? Ou seja, em tese, o ano do feminino era mais caro que do masculino. É por isso que, quando o feminino ia para a reserva proporcional, a diminuição do salário dela era bem maior, ela sentia mais. Porque o ano trabalhado dela é maior, que é 4%, o masculino era 3,33%. Então, é esse cálculo que você tem que ter em mente, que até 31 de dezembro de 2019, o MTPrev te dá a opção de fazer pelas regras antigas. O feminino faz a proporção em relação a 25 anos, então os 25 anos vão ser os 100% do lado feminino, e o masculino faz a proporção em relação aos 30 anos. Os 30 anos vai ser os 100% do lado masculino. Se você quer contar esse tempo depois, eles têm um entendimento, nós vamos ver, que a proporcional é em relação a 35 anos, né? E sendo que ninguém aqui da regra de transição vai trabalhar 35 anos, né? Não tem muito sentido. Ficou clara essa parte? Depois vai abrir para pergunta, né, se der tempo, mas aí anota a dúvida de vocês e a Coronel Valéria vai mostrar cálculos. Tá, gente, ó, presta atenção nesse 24A, que está tendo muita demanda judicial. E por quê? Esse 24A, ele fala o seguinte, observa o 24F e o 24G. O que o 24F fala? É o que a gente acabou de falar, é o direito adquirido. O 24F fala quem tem direito adquirido dá o quê? A ir para a reserva integral e ir para a reserva proporcional. Esse é o direito adquirido do 24F. O 24G são os pedágios. Quem entra nos pedágios? Quem está na polícia, entrou na polícia até 31 de dezembro de 2019, ou no bombeiro, até 31 de dezembro de 2019. Esses vão pegar a regra de transição. Nós vamos ver. Nós temos 3 pedágios. 3. Quando falarem para vocês que nós estamos pagando um pedágio irrisório, eu vou falar os argumentos para vocês, e vocês vão falar esses argumentos. Então, o que o 24A fala? Respeita o direito adquirido e as regras de transição. E aí ele vem falando, quando ele fala lá, o inciso 1 ali na integral, para integral, você tem que trabalhar 35 anos e 30 anos. Vocês acham que ele está falando a linha A para os que já estão ou para os que vão entrar? O que vocês acham? Lendo ali, vamos ler junto aqui o caput. Observado o disposto nos artigos 24F e G, observado o direito adquirido e a regra de transição deste decreto, aplica-se aos militares dos estados as seguintes normas gerais. Aí lá, 1. Integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais 30 de exercício de atividade de natureza militar. Aqueles, vocês acham, por essa leitura rápida, eles estão falando de quais militares? Dos novos ou dos que já estavam?
Dos novos, não é? Não é óbvio? Então, logo, a linha B, o proporcional ali, seria para quem? Para os novos também, né? Que, aí ele fala, proporcional com base em tantas cotas de remuneração do posto ou da graduação, quantos forem os anos de serviço, se transferido para inatividade sem atingir o referido tempo mínimo. Tá. Qual é o entendimento que foi formulado acerca disso, que a proporcional seria em relação a 35 anos? Que por a linha A linha B seria uma continuação da linha A. E que ele está falando que esse proporcional, como a linha A fala 35 anos, esse proporcional em relação a 35 anos. Mas aí o argumento. Uma linha não é continuação da outra. Se uma quer complementar a outra, ela tinha que ser o quê? Um item. Isso é técnica de redação legislativa. Uma linha é um outro aspecto, não é um complemento. Ele é uma outra enumeração do inciso. Já começa por aí. E mesmo que assim fosse, ele fala quantos forem os anos de serviço. Ele não está falando em relação a 35 anos. Se ele quisesse que fosse em relação a 35 anos, ele tinha falado. Tanto é que quando teve essa lei aí, criou-se essa situação de que agora é proporcional em relação a 35 anos. Aí, eu, a Coronel Valéria, a gente se debruçou lá sobre o projeto de lei, eu assisti vários vídeos lá do subtenente Gonzaga, Coronel Tadeu e tal, e estudando a relatoria da comissão, lá, o texto original era em relação a 35 anos, lá no inciso, na linha B, eles tinham colocado 35 anos. Aí, eu acho que foi emenda do Coronel Tadeu, ele tirou. Por quê? Ele mesmo fala, ele em vídeos ele fala, nós deixamos o texto, às vezes, um pouco mais genérico para adequar as realidades de cada estado, porque as polícias não são iguais. Então, foi tirado o proposital, que o proporcional não é em relação a 35 anos, mas quantos forem os anos de serviço. Então, se eu faço o cálculo, qual que é mais lógico? Vamos pegar um exemplo do feminino. Que, por exemplo, a gente até deu esse exemplo lá em Brasília. A gente foi para Brasília e argumentou essa situação lá com o próprio pessoa que fez essa lei, o Coronel Miller, que eles são bem técnicos, assim, eles abrem bastante para debate, porque são pessoas de alto gabarito, né? Muito técnicos. E ele abriu lá para discussão. E o que foi falado? Por exemplo, o feminino. Feminino, eu falei, Coronel, vamos pegar um exemplo, por exemplo, de um feminino do meu estado. Pega um feminino que, se for calcular o pedágio, para ela ir para a reserva integral, ela teria que ir embora, em vez de 25, com 27 anos. 27 anos para ela ir integral. Tá, beleza. Essa feminina, ela está preparada, né, psicologicamente, arrumou toda a sua vida, preparada para ir embora para a reserva integral com 27 anos de serviço. Ela vai receber a totalidade do seu salário. Deus me livre e guarde, com 25 anos, acontece um acidente sem causa e efeito com o serviço, né? Quando é um acidente sem causa e efeito com o serviço, o que acontece? Tem que ser o quê? Reformado. E a reforma, ela é integral ou proporcional? Proporcional, porque não tem causa e efeito com o serviço. Aí eu falei assim, Coronel, como que essa feminina vai embora proporcional em relação a 35 anos, sendo que ela iria trabalhar mais 2 anos e iria embora integral com 27. Ela nunca ia trabalhar esse tempo de 35 anos. Então, tipo assim, não tem lógica, né? Se é proporcional uma coisa, é um integral. Eu não tenho como comparar melão e laranja, eu tenho que comparar as coisas que são iguais. Então, o proporcional ele tem que ser em relação a quem? Ao integral. Gente, mas o entendimento ainda aqui, se vocês entrarem hoje com pedido de reserva proporcional, eles vão fazer o cálculo em relação a 35 anos. Então, não se assustem. Tanto é que a gente está lá no MT Prévia, a gente avisa, a gente para o processo, liga para o policial. Você quer ir embora em relação a 35 anos? É muita perda salarial, muita mesmo, que é para a vida, né, até o resto da vida, creio que não compensa. Vocês concordam que a proporcional seria em relação à integral ou em relação a esses 35 anos por esse texto? O que vocês... Alguém aí quer opinar, falar alguma coisa? Tem o mesmo entendimento que a gente?
que é proporcional em relação ao integral e não os 35 anos? Tá, aqui são os pedágios. Primeiro pedágio, 17%. 17% sobre o tempo total. O que é o tempo total? O tempo de contribuição, né? O masculino 30, feminino 25. Gente, tem mais 2 pedágios. Foi falado que tem que trabalhar agora 25 anos de polícia, de efetivo serviço, que é tanto Forças Armadas, Polícia ou Bombeiro. 25 anos. Antes aqui o masculino era 20 e o feminino era 15. Olha o segundo pedágio aí. Houve um pedágio embutido. Aumentou-se 10 anos para o feminino da regra de transição e 5 anos para o masculino da regra de transição. E, em cima desses pedágio de 5 e 10 anos, ainda tem o pedágio de 4 meses a cada ano que falta. Tá. E aí, inaugurou-se várias dúvidas acerca desse parágrafo único, que vem sendo judicializadas. O que acontece? Ali no parágrafo único, ele fala o seguinte, tempo mínimo, que a cada ano faltante em relação ao tempo mínimo. O 24G é um pedágio sobre o tempo de efetivo serviço ou tempo de natureza militar. Se eu vou aplicar um pedágio sobre o tempo de natureza militar, qual o parâmetro que eu devo usar? O tempo de natureza militar ou o tempo total? De natureza militar, né? Não é o mais lógico? Se eu vou aplicar um pedágio sobre o tempo de natureza militar, eu tenho que usar o quê? O tempo de natureza militar como base de cálculo. Então, logo, esse tempo mínimo deve ser entendido como, é o mais lógico, né? Como tempo de natureza militar exigido pelo ente federativo. O masculino era o quê? 20 e o feminino 15. Então, há esse entendimento também, que lá em 2022 eu verifico se o feminino tem 15 anos ou se o masculino tem 20. Só que há outro entendimento também, que esse tempo mínimo é o tempo total, que lá em 2022 eu verifico se o masculino tem os 30 anos ou se o feminino tem os 25 anos, que seria o tempo total. Então, é a primeira dubiedade aí na lei. A outra, a partir de 1º de janeiro de 2022, quando ele colocou ali, o militar deve contar, no mínimo, 25 anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo. A partir de 1º de janeiro, vocês entendem que essa data é tanto para os 25 anos e para o pedágio dos 4 meses, ou só em relação ao pedágio dos 4 meses? Vocês entenderam o que eu perguntei? Não? Da data. Tá, da data. Ali, quando ele fala o seguinte, que o militar tem que contar com 25 anos de efetivo serviço. E esses 25 anos têm que ser acrescido de 4 meses, a cada ano que falta, né, para completar o tempo mínimo. Tá. Vocês entendem, a partir de 1º de janeiro de 2022, que eu vou exigir os 25 anos e os acréscimos dos 4 meses a partir dessa data, ou só os acréscimos a partir dessa data? Não, na hora que colocar os cálculos. Mas só nessa parte da interpretação. Deixa eu só terminar essa parte, a gente vai para os cálculos. Tá, então essa é uma dúvida que se instaurou. A partir de 1º de janeiro de 2022, o que eu exijo a partir daí? Os 25 anos, mais os 4 meses, ou só os 4 meses? Então, também está dando essa dubiedade aí que está gerando ações judiciais. Gente, a gente já vai entrar nos cálculos, tá? Eu sei que falando assim parece confuso. Aí o que acontece? A gente ouve falar, igual eu já ouvi falar de servidor daqui, a reforma dos militares foi muito leve para vocês, a regra de transição, porque o pedágio para vocês foi apenas de 17%, e para os servidores públicos de Mato Grosso foi de 100%, e para a Polícia Civil, se eu não me engano, foi 50% dos militares, foi muito leve o pedágio. Aí eu falei assim, mas não, 17% é o pedágio mínimo. Imagina um feminino que faltavam 1 ano para ela ir para inatividade, ela podia ter 15 anos de efetivo serviço, agora ela tem que ter 25 para quem faltava 1. Agora faltam
9, qual foi o pedágio que ela vai ter que pagar? 900%. Então, isso é falácia, falar que o nosso pedágio foi leve, porque nós podemos pagar um pedágio de 900%, que é o caso do feminino. Pode pagar um pedágio de 900%. Então, não vem com essa história falando que nosso pedágio é leve, 17%. 17% é apenas um dos pedágios. Nós podemos pagar um pedágio até de 900%, como é o caso das femininas antigas, que têm muito tempo fora na polícia. Pode pagar um pedágio até de 900%. Tá, eu tenho que terminar esses assuntos aqui rapidão, aqui tem muita solicitação. Tá, pensão. O que acontece com a pensão? Vou falar rapidamente e depois vamos voltar no cálculo. A pensão, o rol, gente, mudou o rol. Não é mais o rol do artigo 120 da Lei Complementar 555. O rol agora é do artigo 7º da Lei 3.765 de 60, que é a Lei de Pensão dos Militares. O que mudou do rol? Agora, se o óbito do militar foi depois do dia 17 de dezembro de 2019, os filhos dele vão receber a pensão até 21 anos e 24 se estiver estudando, os filhos e enteados. Antes era até 18. Outra coisa que mudou, o estatuto nosso previa que o inválido que vivia sob dependência do militar, ele podia receber a pensão, agora não tem mais essa pessoa. Uma coisa que a gente se preocupou no início, né, que a gente pensou que ia prejudicar, que das Forças Armadas é por exclusão. Se o pai e a mãe, se a mulher, a esposa e os filhos recebem a pensão do militar falecido, o pai e a mãe dependente do militar não receberia, seria excluído. Aí a gente conversou lá em Brasília e tal, aí ele falou, não, segue o rol, mas a forma de rateio continua do artigo 120, parágrafo 1º ao 4º. No Mato Grosso, o pai e a mãe dependente divide pensão com no caso aí, o cônjuge, né, ou os filhos. Então, continua o pai e a mãe dependente. Não vai ser, a forma de rateio é do estatuto, mas o rol é das Forças Armadas, porque é a nossa realidade, né? Gente, outra coisa, pensão vitalícia e pensão temporária. O que acontece? Orientem os policiais de vocês, né, as viúvas, os viúvos, quando forem requerer a pensão, não requererem só para os filhos, porque geralmente acontece, a mãe vai lá e pede só para os filhos. Mas se pedir para ela é o mesmo dinheiro, ela que vai receber todo o dinheiro. Só que lembrando o que acontece, dos filhos, chegou, ela atingiu a idade, o que faz? Corta. Aí corta e a mãe assusta, 3 meses depois ela aparece lá, cortou a pensão. Aí fala, você tem que requerer, era o filho, já atingiu a maioridade. Mas e esse valor que agora ficou sem receber, não recebe. Daí só vai começar a receber a partir da data do protocolo. Então, ela já vai, porque a dela é vitalícia, né? E ela já começa a receber. E a questão da acumulação, né? Com a emenda constitucional 103, artigo 24, pode acumular, mas sempre o benefício previdenciário de menor valor, ele tem a porcentagem reduzida. Gente, isso aqui, muito importante. Policiais militares em si, que têm doenças incapacitantes. Quais são as doenças incapacitantes? É aquela lá que está no estatuto, lá, no, acho que 156, 7. Mas tem na lei 7713, lei federal de 88. São as doenças incapacitantes. Quem tem as doenças incapacitantes tem direito à isenção do imposto de renda. É muito dinheiro, não é? É muito dinheiro, 27,5%, gente, 27%. Então, orientem, né, os inativos, aí, quem vai para a reforma por invalidez, tem direito à isenção do imposto de renda de 27,5%. Tem direito a um abate, uma redução do imposto de renda também, os policiais, o quê? Velhinhos, por idade, atingiu 65 anos, também façam um requerimento. Tem direito a reduzir esse imposto de renda. É menor, é só uma redução, não é uma isenção, mas já ajuda pra caramba. No MTPrev. No MTPrev, faz isso. Da CEPLAG, né? Protocolo faz pedido na CEPLAG, e eles mandam para o MTPrev. Sim, é tranquilo. Aí, o que acontece? É tranquilo, mas tem uma situação seguinte, Cornel. O MTPrev, a administração em si, ela paga a isenção da data que o militar fez o laudo, tá? Daquela data. Às vezes ele pediu agora para fazer a perícia hoje, e a perícia marcou para fevereiro de 2021. Eles vão pagar da data do laudo, fevereiro de 2021. Mas, na justiça,
se ingressar, ganha da data do início da doença. Então, quando os militares forem fazer essa perícia, peçam para o perito colocar data de início da doença, 2 de março de 2014, não sei. Todos, o dia, o mês e o ano. Gente, não aceita colocar assim, 0/0 de 2018. Não vai receber. Nem a justiça acho que paga dessa forma. Então, oriente nesse sentido. Data do início da doença pela justiça, né? Mas administrativo paga da data do laudo. O que acontece agora que inaugurou-se também outra celeuma, né? Essa lei federal veio trazer bastante polêmicas em nosso Estado. Existe a redução da contribuição previdenciária. Não tem essa contribuição que a gente... Até a questão da alíquota, né? Para a gente dos ativos e previdenciária para os nativos. Há uma possibilidade para a doença incapacitante também dessa redução. Essa redução não é isenção, é redução. Eu reduzo, o que eu faço? Eu isento até quem ganha 12 mil, que é o duplo teto do INSS. Até quem ganha 12 mil é isento da redução da contribuição previdenciária, quem tem doença incapacitante. Acima de 12 mil eu taxo. Mas o MTPrev entende que, com a lei federal... porque a lei federal no 24E falou assim, não se aplica a legislação dos servidores públicos aos militares. Então, perdeu o direito. Por quê? Porque esse direito ele era previsto na Constituição, mas tem uma lei estadual nossa, 202, de 2004, que prevê essa redução, né? E eles entenderam que não é aplicável para os militares. Só que essa mesma lei que prevê que é possível para os militares... e para os servidores civis, ela também é a que eles usaram para cobrar a alíquota, né? Então, assim, alguns argumentos, eles se chocam, né? Mas é um entendimento de lá. Mas nada obsta, né? Como a gente fica sabendo aí, entraram na justiça, acho que as associações já entraram, acho que eu já vi ação de associação lá e ganharam essa redução da contribuição previdenciária. Aí parou de pagar até junho. Aí, com essa agora reforma administrativa dos servidores aqui, acho que é a emenda constitucional 92, 98, eu esqueci, acho que é a 92, agora, desse ano 2020, retirou esse direito para todo mundo. Para todo mundo. Servidores públicos e militares. Tem uma especulação que talvez vão propor na Assembleia, voltar para os servidores, para os militares. Eu entendo que meu entendimento, né, gente, mas que para os militares... acabou só com essa emenda constitucional 92, porque não tem nada expresso falando que retirou, mas cortou desde junho e entenderam que não tem direito desde dezembro. E a mesma coisa, a data do início da doença e data do laudo. A ACO, né, 3396, o que foi essa ACO? Foi quando a PGE, no início do ano, entrou contra a alíquota de forma indireta. Na verdade, o Estado entrou lá, falou assim, olha, STF, a gente quer que você não puna o Estado de Mato Grosso por não cumprir a alíquota dos militares, de 9,5%. A gente quer cumprir a alíquota nossa, mas a gente só não quer ser punido. Não houve discussão em respeito da alíquota, não foi o objeto, tá? Discutir a alíquota, se era viável ou não, pagar 9,5% ou 14%. Mas o que o Estado pediu é mais ou menos assim, olha, eu vou descumprir a alíquota, eu só não quero ser punido. E foi isso que o Alexandre de Moraes deu, que é a não aplicação das punições lá da Lei Federal 9.717, de 98, que é uma lei federal que dispõe sobre o regime próprio dos servidores públicos e dos militares dos estados. Lá no artigo 7º e no 9º, tem as punições para quem não cumpre os deveres, os estados que não cumprem as disposições. E foi o Estado que pediu isso, para não serem aplicadas aquelas punições desta lei federal. E eles obtiveram êxito, mas não é a alíquota, não foi o objeto, não foi a alíquota. Então, em nenhum momento o STF falou assim, é errado. Não, o STF só falou, não vai ser punido se deixar de aplicar. E essa 202 aí é onde fala da questão da alíquota. Lá, eles criaram um artigo guarda-chuva, falando assim, no parágrafo 8º, em caso de perda da eficácia da alíquota dos militares, aplica-se a alíquota lá prevista de 14%. Ou seja, eles já previam as ações dessa ACO. Só que, mesmo assim, mesmo quando uma ACO cai, precisa de uma nova lei, né? Regulando isso. Mas eles entenderam que só com esse parágrafo 8º do artigo 2º dessa lei complementar 202 já era possível a aplicação. Agora os cálculos.
chama a calculadora? Bom, então, pode ligar a luz. Não, mas a calculadora aparece. Então, pessoal, aqui foram muitos assuntos, né? A Fleck, ela trouxe praticamente tudo, né? Desculpa, pessoal do YouTube. Tem gente em casa me assistindo, inclusive. Gente em casa também, um beijo para vocês. Então, a Fleck trouxe muito assunto técnico, né? E ela está à disposição também. Então, se vocês têm policiais militares indo para inatividade, peçam para... Conversa com a Fleck, né? Ou policiais militares nessas condições, né? Indo por invalidez, ou com doença incapacitante, ou nessas condições que tenha o direito à redução, até a imunidade, converse com ela, porque a gente acha que é complicado, mas não é, às vezes, né, só uma questão de esclarecimento mesmo jurídico, um requerimento administrativo, a gente consegue implementar esses direitos. Mas tem que ir, né, pessoal? Tem que buscar, porque o Estado, por si só, ele não vai atrás dessas pessoas. Nós temos muitos casos de policiais militares perdendo o direito por falta de esclarecimento mesmo, às vezes, né? Então, a ideia aqui é a gente trazer o caso prático, né? E eu peço uma voluntária que tenha... Quem tenha tempo fora, por exemplo, e uma militar também que não tenha tempo fora. Não, eu quero saber meu cálculo, né? Alguém se voluntaria, vem aqui na frente, pode ficar sentada só para... Então, vem, Rosane, por gentileza. Aí a parte das exatas ficou para mim. É minha praia também. Bom, então vamos lá. É a tampinha. Aqui. Então, aqui, vamos lá. Eu vou pegar, então, conforme o 24G, ele fala assim, você vai pagar um pedágio de 17% em cima do tempo faltante para a inatividade, certo? Tempo faltante para a inatividade. Ele não fala tempo de efetivo serviço, tempo de fora. Então, nós vamos pegar o tempo da Rosane total. Desculpa a letra, mas vamos lá. Tempo total em 31 de dezembro de 2019. Qual era o teu tempo, Rosane? A minha inclusão é 23 de março de 2002. Eu tenho hoje 17 anos, né? Qual foi o seu ingresso? 26 de março de 2002. Sim, mas eu vou fazer um cálculo aproximado. Eu vou tirar dias, tá? Mas depois é bem tranquilo, só para vocês terem ideia. Eu tenho averbado 1 ano e 11 meses. Ok. Então, você tem Averbado já. tempo averbado. Isso. 1 ano e 11 meses. Arredondando. Tem alguns dias, mas eu não lembro exato. 1 ano Isso. e 11 meses. Isso. Muito bem. Então, se ela ingressou em 26 de março de 2002, para 2019, ela tinha, então, 17 anos. Vamos arredondar aqui, porque 26 para 31 é pouco tempo, né? 17 anos e 12 para 3, 8. 8? Não, desculpa, 9, certo? 9 meses, ok? Isso aqui é o tempo total? Não, porque ela tem um tempo averbado. Então, esse aqui é o tempo de efetivo serviço. Aí ela veio me relatar agora que ela tem mais esse 1 ano. Então, o tempo de efetivo serviço mais o tempo averbado deu quanto tempo aqui? Se ela tinha 17 anos e 9 meses, entre 31/12 de 2019, confere? Mais 1 ano e 11 meses, então ela teria o quê? Aqui, 11 com 9 vai me dar 7, né? 7 meses aqui. E aí, 18 mais 1 de lá, 19 anos. E 7 meses. Confere esse cálculo? Ok? Muito bem. 19 anos. Vamos transformar esses 19 anos aqui para facilitar o cálculo em meses. Multiplica para mim 19 por 12, fazendo um favor. 228.
228 meses. 228 meses. Mais 7 dá 235, certo? Meses. Muito bem, então a Rosane tem 235 meses de tempo total ou de tempo de efetivo serviço? Total, por quê? Porque eu peguei o tempo dela todo de militar, mais o tempo que ela tem de fora, me deu 19 anos e 7 meses, confere? Isso em 31 de dezembro de 2019, é que eu chamo a atenção, é interessante aqui. Se em 31 de dezembro de 2019 ela tivesse 5 meses a mais aqui, não importa de qual tempo, ela teria direito adquirido para ir proporcional. Por quê? Ela teria já os 15 anos de efetivo serviço, que era exigido, né? E mais esse tempo, mais um restante de tempo fora. Então, se ela tivesse, não importa de qual natureza, militar ou não, esse tempinho a mais, ela já teria o direito adquirido para ir proporcional naquela regra anterior, ou seja, 20 de 25 anos. Bateu na trave. Mas tem muita gente assim, tem policial que bateu na trave por dias. É de chorar. Mas vamos lá. 235 meses. Aí ela vem para o primeiro pedágio, que é o 24G, inciso, não precisa voltar não, mas é inciso 2, enfim, inciso 1. 17% em cima do tempo que falta. E aí eu calculei o tempo total dela, né? Mas não desconsidera isso aqui não. Vamos lá. Então, ela tem 19 anos e 7 meses. Quanto falta para 25 anos? Faltam... não, redondo não. Faltariam 5 se você tivesse 20, né? Mas aí ela tem 5 e 5, não é? 5 e 5. Então, 5 anos e 5 meses. Isso aqui eu vou cortar porque... que dá 65 meses. Que falta para os 25 anos. Eu só queria saber se vocês estão boas de matemática, por isso que eu peguei esse tempo total, porque, na verdade, era o tempo restante, né? Mas aí, ó, a gente já treinou, viu? Tá ótimo. Então, 65 meses. É desse bichinho aqui que eu vou tirar, então, 17%. Do tempo que falta. Isso. Que é os 65 meses. Tá. Senhor, é isso. Ok. Multiplica para mim 65 por 0,17. 11 meses. Então, o primeiro pedágio dela vai ser de 11 meses. Da onde que a senhora tirou isso? Vamos lá. Faltam, então, 5 anos e 5 meses para ela ir em 31 de 12, para ela ir integral, ok? Uhum. Vou converter isso em meses, me dá 65 meses. Meu primeiro pedágio, 17% em cima do tempo restante. Ora, quanto é 17%? 11 meses. Então, a Rosane teria que trabalhar 25 anos, ponto 11 meses. Confere? Isso. Esse seria a lógica se fosse só 17%. Ai, meu Deus. É mais, então? Mas vamos lá. Nós temos ainda o segundo pedágio. Qual é o segundo pedágio? Quando a Rosane completar os 25 anos e 11 meses daqui, 5 anos e 5 meses, ela vai lá na inatividade, lá aqui, né, no sistema, se Deus quiser, vai estar conosco. Fala, olha, eu quero ir para a inatividade. A pessoa vai falar, tá, vamos lá. Você tem quantos anos de efetivo serviço? Aí vai pegar lá o tempo dela, né, que é 25 anos e 11, vai subtrair esse tempo aqui que ela tem e vai falar, não, peraí, Rosane, você não tem 25 anos e 11 meses, você tem 24, né, anos de efetivo serviço. Você não pode ir embora. Por quê? Porque se você só vai para a inatividade com 25 anos de efetivo serviço. E esse é o segundo pedágio. Aí é que reside a primeira situação, né, que a gente tem que fazer a interpretação da maneira correta. A lei ela trouxe lá que esse pedágio, 25 anos de efetivo serviço, mais 4 meses a cada ano, que a FLEC falou, a partir de 2022. Como hoje se está lendo isso aqui dentro do Estado, do MTPREV, que esses 25 anos de efetivo serviço já é imediato a partir da edição da lei. Então, se hoje o policial vai lá, ele vai falar, não, peraí, você tem 25 anos de efetivo serviço? E aí que pega para o feminino. Por quê? Anterior à lei, a nossa regra hoje, que perdeu a eficácia do nosso estatuto, ele exige 15 anos de efetivo serviço. Tem feminino aqui, do cartel, do Comando Geral mesmo, que ela tem 7 anos fora. Então, ela teria o quê? Ela tem 22 anos, certo? 15 mais 7, 22. Ela tem direito adquirido para ir proporcional, mas não integral.
Se ela quiser integral, ela teria que trabalhar esses 10 anos, mais um tanto outro, sendo que antes ela poderia trabalhar só mais 3. Então, as senhoras entenderam a repercussão para o feminino? Nós tivemos 10 anos no segundo pedágio de tempo a mais de efetivo serviço. Então, aumentou 10 anos. Para o masculino, aumentou 5 anos. Então, a Rosane ela vai chegar, aqui ela vai ter lá os 25 anos e 11 meses, só que ela não vai ter esse tempo para... ela teria que ficar um tempo a mais. Aí a gente já vai, nessa mesma linha, pegar o terceiro pedágio. O terceiro pedágio, e aí se entende isso no MTPrev, ele fala que a partir de 2022 eu vou acrescer 4 meses a cada ano do tempo faltante. Então, se lá em 2019 faltava para ela 5 anos e 5 meses, 2022, 2020 faltariam 2020, na verdade é praticamente 2020 que faltaria isso, né, gente? Porque é 31 de dezembro. Então, 2021 faltariam 4 anos, 2022 faltariam 3 anos e 5 meses. Como? Sim, 1º de janeiro. Mas isso aí já foi até... Eles embutem. Depois a gente vai tirar essa dúvida, porque eu sei que você está fazendo o cálculo certinho e bonitinho, só para esclarecer a gente... Mas ele inclui. Então, lá, 3 anos. Desconsidera-se o mês que ele fala, 4 meses a cada ano. Então, 3 anos. Vamos lá. Então, se você pega 3 anos vezes 4, dá 12 meses. Então, 1 ano de quê, pessoal? De efetivo serviço. Porque é 25 anos mais 4 meses a cada ano tempo faltante. Então, ela teria que ter os 25 anos de efetivo serviço mais 1 ano de efetivo. Ela só pode ir embora quando ela tiver 26 anos de efetivo serviço. Então, a Rosane, que tinha lá seus 17 anos, mais esse 1 ano, e ela poderia ir embora com 5, ela vai embutir para ela mais esse tempo aqui, que, na verdade, é o que ela tinha de fora, vai embutir para ser efetivo e mais 1 ano. Então, ela iria embora com 5 anos, agora com 17, 9, ela vai ter que ter 26. Embutiu quanto de tempo aqui? 5 anos, não, 5 não, 5 anos e 5 meses. 5 meses, que é isso aqui, não é? Mais os pedágios. Isso. No total, então, eu vou ter que trabalhar quanto tempo a mais? 26 anos de efetivo serviço. Entendi. Então, eu vou ter que ter 26 de polícia? De polícia. De polícia. Meu Deus. Quer dizer, na verdade, assim... praticamente o caso da Rosane não é um caso que impacta tanto. É como o meu caso. O meu caso, eu vou ter que trabalhar 27 anos de efetivo serviço. Tá? Eu só tenho tempo de serviço, de natureza militar. Então, aumentou 2 anos, para mim, no caso. No caso da Rosane, que era 25 anos de efetivo serviço, foi para 26 anos. Não teve um impacto tão grande quanto se eu pegar de um feminino que tem muito tempo fora. Por exemplo. É verdade. Para mim, até que a perca não foi tanto. Mas teve. Lógico. Mas ainda estou... Alguém quer pegar um tempo, algum outro cálculo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só um esclarecimento aqui, pessoal. Alguém ainda está... Alguém entenderam esse cálculo aqui? Eu já entendi. Não? Eu entendi. É porque os 11 meses, ela iria com 25 anos e 11 meses. Só que esse 25 e 11 meses, ela poderia subtrair desse tempo aqui. Então, de tempo de... Aqui, pessoal, vamos lá. Só voltando aqui, que talvez seja dúvida de algumas pessoas. Cadê? O 25 anos e 11 meses seria se eu pegar só o pedágio de 17%, correto? Como ela teria esse tempo aqui fora, ela não iria trabalhar isso aqui, ela iria trabalhar só 24 anos, confere? Por quê? Porque o tempo antes de efetivo serviço era 15. Como virou a chave e mudou, 25 anos mais 4 meses a cada ano a partir de 2022, ela vai ter que trabalhar 26 anos total.
E antes, ela, se não tivesse essa lógica do segundo e terceiro pedágio, ela trabalharia só 24. 20, não, é só, é isso, né? Somente esses 25, não, cadê? 11 meses. Obrigada. Alguém entendeu? Alguém quer dizer, ainda temos dúvida? Não foi tanto. Ela trabalharia, pessoal, na prática, somente esses 11 meses a mais, e aí os 24 anos, na verdade, 24 anos, porque esse 11 meses aqui, tempo de fora, iria matar esse aqui. Então, ela iria trabalhar 24 anos, agora vai ter que trabalhar de efetivo serviço. Só para deixar claro, coronel, em 2022 eu estaria com 20 anos de polícia, efetivo serviço. E aí, faltaria ainda 5 anos para eu me aposentar integral. Sim. E aí, eu tenho quase 2 anos averbado, e o pedágio que eu pagaria seria de 4 meses a cada ano faltante. Isso. Entendeu? Então, faltaria 5, é 4 vezes 5. Isso? Não, 5 não. Você... Aqui, aí que está. Nesse cômputo aí, eu vou pegar esse tempo seu total, incluindo esse aqui. Eu não vou pegar só o tempo de efetivo serviço. Então, em 2022, se você tem... aqui, você tem 17,9, né? Mais esse tempo aqui, você tem 19,7. Então, em 2022, você não estaria só com 19,7, você estaria com 21,7. É Entendi. isso? Porque Então, aí vai somar esse 1 ano e meio. Exatamente. Aí eu pego só os 3 anos restantes para os 25. Ah, tá. Então, eu já tinha feito um cálculo mais ou menos, pelo que eu tinha entendido, eu achei que eu ia até trabalhar mais. Eu sei então, que na prática, assim, pessoal, Saiu um pouco no lucro. suado, viu? Vocês estão fazendo suar aqui na frente, hein? Alguém quer vir aqui na frente? Bom dia, coronel. Vamos lá. Vamos pegar o tempo do masculino, então, que, de igual forma, também é bem parecido com a nossa, né? Só adequar ali, ajustar algum tempo. O Anderson. Então, o Anderson, ele tem um tempo total de quanto tempo, Anderson? Na data de 31 de dezembro. Isso, 31 de dezembro. 19? Isso. 19 anos. 19 anos e... Você tem tempo de efetivo serviço. Quanto que você tinha? 19 anos e dia 13 do 11, dá 19 anos e 17 dias. Isso é tempo efetivo. Isso, efetivo de serviço. Efetivo. Não tem tempo fora. 19 anos. E 17 dias. Vou arredondar para 19 para você facilitar o cálculo. Beleza. Facilitar a minha vida. 19 você não tem nada fora. Nada fora. Então, já ajuda mais ainda. Muito bem. Então, pelo primeiro pedágio, vamos lá, primeiro pedágio. Ele fala que é 17% em cima do tempo faltante para atingir o tempo para ir embora. Só que o masculino é 30 anos. Quanto falta para ele atingir 30? 11 anos, correto? Multiplica para mim 11 por 12, fazendo favor. 120, 132... 132. Então, vamos lá. Faltava para ele 132 meses para ele ir para a integralidade. Multiplica para mim agora 132 vezes 0,17. 22. Então, 17% de 132 meses é 22 ponto quanto? É 22,4. Vou arredondar para 22. Que, na verdade, são 22 meses. 22 meses dividido por 12 vai dar 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Tudo aqui é aproximado, tá, pessoal? Para facilitar o cálculo. Bom, então, muito bem. Ele vai chegar, então, o tempo dele que aumentou foi 1 ano e 10 meses. Então, para ele ir para a inatividade integral, teria que ser 31 anos e 10 meses. Esse foi o pedágio dele. Aí nós vamos para o segundo pedágio. Quando ele atingir esse tempo, o segundo e terceiro pedágio. Aí o pessoal vai perguntar para ele, beleza, você tem... Ele chegou, eu já tenho 31 anos e 10 meses. Você já tem os 25 anos de efetivo serviço?
Tenho, porque ele não tem tempo fora. Certo? Já tem faz tempo. Aí vai para o terceiro pedágio, que é o 4 meses a cada ano do tempo faltante a partir de 2022. Ora, se em 2019 ele tinha 19 anos, em 2020 ele vai ter 20. Não, praticamente é 19, né? Porque é 31 de dezembro. 2021 seria o 20, 2022, 21. Então, para 30 anos, nós temos 9 anos. Você vai multiplicar 4 meses de 9 anos, que vai dar 36 meses, correto? 36 meses, que equivale a 3 anos. Então, vejam, vai falar, beleza, você chegou com 31 e 10, só que você não tem 30. Desculpa, não é esse caso. É o 25 anos de efetivo serviço, mais os 3 anos aqui. Então, ele teria que ter 28 anos de efetivo serviço. Até eu estou me confundindo aqui. Então, vamos lá. Quando ele chegar lá, ele vai falar, eu tenho 31 anos. Aí vai para o primeiro pedaço. Você tem os 25 anos? Tenho. De efetivo serviço. Você tem os 4 meses a cada ano tempo faltante? 4 meses a cada ano vai dar 3 anos. Mais 25 anos, 28. 28 de quê? De efetivo serviço. Eu tenho, porque eu só tenho tempo de polícia. Então, ele vai poder ir embora. Qual é o pedágio real dele? 1 ano e 10 meses. Qual é a diferença, então, do feminino para o masculino? Ele, como ele tem esses... Ele trabalharia ele só precisaria ter 28 anos de efetivo serviço. Quer dizer, ele teria que ter 31 e 10 total e 28 de efetivo. Se ele tivesse, então, 3 anos e 10 meses de tempo fora, ele poderia ou não averbar? Poderia ou não averbar, meninas? Poderia, certo? Isso acontece com o feminino? Não. Vocês entenderam que o segundo e terceiro pedágio sempre é maior que o primeiro pedágio? Mas por que essa diferença? Porque nós tivemos, segundo pedágio, um aumento de 10 anos e o masculino de 5. Isso permite com que eles consigam aproveitar o tempo de fora, o tempo fora. Coronel, a senhora falou que a partir de 2022... Aí eu embuto esses 4 meses a cada ano. 4 meses anual. Isso. Faltante para 30. Isso. Então, daria 8, não 9 aqui, como foi feito, né? Então, mas eu conto 2022, eu não absolvo, eu já conto, eu não tiro o seu tempo. Então, não tiro. Não, eu também tinha esse pensamento, mas aí a comissão conseguiu me dobrar. Ali. Não, mas eu falo assim, em 2022 eu vou estar com 22 anos. 31 de dezembro de 2019, você tem 19 anos. Certo. Aí, 31 de dezembro de 2020, você vai ter 20 anos. 31 de dezembro de 2021, você vai ter 21 anos. Certo. Aí, você só vai ter 22 anos em 31 de dezembro de 2022. Só que em janeiro, 1º de janeiro de 2022, você tem 21. Tá, entende? Okay. Alguém tem mais algum caso prático? Quantas horas agora? Ainda temos tempo? Meninas, vocês conseguiram entender? Conseguiram consegue colocar isso no papel e fazer o cálculo? Entenderam por que o 2022 eu incluo o tempo? Conseguiram entender a ideia dos pedágios também? Entendemos isso? Beleza. Caso prático é sentar mesmo, eu estou à disposição aqui no Gabinete de Comandante Geral Adjunto, pode subir lá a qualquer momento, a gente senta, a FLEC também, a gente faz o cálculo, quebra a cabeça junto e a gente consegue uma solução final. Tá? Agradeço a vocês, estou à disposição. Vou passar, a FLEC quer fazer a finalização? A FLEC vai fazer a finalização e a gente está à disposição. Só oferecer, né? Se o pessoal quer tirar mais dúvidas, eu sei que ficaram bastante dúvidas, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, a gente marca, pode ir lá no MT Prévia, a gente marca, eu sento lá, demonstro o cálculo certinho, né? Mas não vamos deixar de entender, principalmente o feminino, gente, eu peço, entenda a questão de previdência, porque é uma coisa que sempre vai impactar mais para o feminino do que para o masculino. Então, se alguém está com dúvida, pode me procurar, desde já, estou à disposição. Obrigada a todos aí pela atenção.